Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Vossa Mente. Eu sou a Matilde, aluna de Comunicação e Serviço Digital, e venho apresentar uma temática importante hoje em dia, a saúde mental. Estou aqui com o convidado Raul Loureiro, o professor de Filosofia na escola, e ele vai nos ajudar a esclarecer melhor as dúvidas. Antes de começar, queria agradecer a presença do professor e queria que se apresentasse um bocadinho melhor. Bom dia, o meu nome é Raul Loureiro, sou professor na Escola Secundária de Peniche, sou professor de Filosofia. Neste momento só estou a dar aulas de Filosofia, não estou a dar de Psicologia, contudo é um tema interessante, é um tema que deve ser explorado, é um tema, mais do que tudo, importante para os tempos que correm hoje, especialmente em Portugal. Estamos com uma faixa etária, normalmente dos 14 aos 25, que têm graves problemas de ansiedade e até mesmo depressão, e temos que saber lidar com esse tipo de doenças mentais. É importante saber lidar com isso, é importante que os jovens adquirem ferramentas para saberem lidar com isso, portanto, acho que é importante falarmos sobre este tema, mais do que tudo. Obrigado pelo convite e estou aqui presente. Obrigada. Eu decidi trazer esta temática porque os jovens sofrem bastante de ansiedade e depressão e também os adultos podem ter problemas financeiros ou problemas no trabalho. E para começar, queria saber o que se entende por saúde mental e porque é que é tão importante na adolescência. Isso é uma pergunta inicial e acho que é bastante interessante começar logo por aí. A saúde mental é um bem-estar. Supostamente, a saúde mental deveria ser um bem-estar, não só a nível psicológico, emocional e social, mas como físico. Nós, quando falamos em saúde mental, normalmente só associamos a problemas psicológicos, ou de natureza social ou emocional, não necessariamente físicos. Só que o nosso cérebro automaticamente deixa-nos também sequelas no corpo. Se pensarmos bem, por exemplo, alguém que tenha problemas de sono derivado de características psicológicas, ao ter a privação do sono, sente-se cansado, sente fadiga no corpo, certo? Sim. Logo, é importante também referir este caráter físico na saúde mental. Portanto, a saúde mental é o bem emocional, o bem psicológico, o bem social e também o bem físico. E deve ser abordado dessas diferentes maneiras. Ok. E também queria saber porque é que é assim tão importante cuidar da nossa saúde física quanto à nossa saúde mental. É uma boa questão. É mais importante cuidar da nossa saúde mental do que propriamente da nossa saúde física. Isto porquê? Mente sã, corpo são, certo? Sim. Isto significa que ao termos uma mente equilibrada, ao termos uma mente organizada, também temos um corpo organizado, digamos assim. Muitas vezes não te acontece, por exemplo, quando estás mais estressada, uh, tens o quarto desarrumado ou tens a Sim. casa, no fundo, desarrumada e quando dás por ela, estou toda desorganizada. Porquê? Porque o teu espaço, o teu ambiente onde estás inserido, também está desorganizado, certo? Sim. Então, quando tu te sentes desorganizada, também há uma maior uh, flexibilidade para tu não te cuidares tanto do teu corpo, do teu físico. Sim, E nesse eu sentido, tive uma situação parecida onde literalmente o meu quarto estava sempre desarrumado e não conseguia assim tão bem cuidar de mim porque, pronto, tinha problemas. É isso. sim, Sim, e no fundo acaba por ser, por exemplo, sei lá, vamos imaginar no corpo, na própria roupa que se veste, os estados de espírito fazem com que nós também nos vestimos de uma maneira ou não cuidemos tanto das características que nos fazem bem, na maior parte dos casos. Por exemplo, as raparigas
não querendo ser um bocado sexista, mas às raparigas o cabelo é uma coisa importante. Não digo que aos rapazes não seja, mas normalmente quando uma rapariga está a passar por um problema de stress, o cabelo é sempre a primeira coisa que se nota. Ou então a roupa. É interessante também ver estes pontos de vista. Também acho, acho que é uma coisa que se transparece em ambos os casos. Por exemplo, quando nos sentimos mais desorganizados, temos uma vontade imensa de comer, ou então deixamos de comer para podermos fazer as nossas atividades. As nossas atividades que nem sempre são as melhores, mas pronto, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas é interessante ver esta correlação entre o nosso estado de espírito e o que é que afeta no nosso corpo. Sim, eu conheci uma situação de, por exemplo, a rapariga estava em depressão por causa de uma situação amorosa e ela estava a perder o cabelo e tinha imensos problemas de depressão e afetou bastante na sua relação e pronto, no seu estado de espírito e na sua casa, pronto, coisas assim. Ai, pronto. Sim, por exemplo, a depressão é uma tristeza profunda. Se formos a ver, a depressão é uma tristeza profunda. Mas o que é que faz diferenciar uma tristeza de uma depressão? Há aqui sinais de alerta. Consegues identificar os sinais de alerta? Não, agora não. Por exemplo, irritabilidade. Uma pessoa com depressão sente demasiada irritabilidade. Não consegue estar socialmente presente. Portanto, há um isolamento constante a nível social. Isso é um dos alertas. Uma pessoa que, por exemplo, fosse a pessoa mais social e naquele momento começa-se a isolar. Isso claramente transmite-se no sinal de alerta. Outra coisa que poderia acontecer para alguém com depressão, ou que costuma acontecer, é perdem o apetite ou ganham demasiado o apetite, então arranjam um conforto na comida. Por acaso já viste aqueles. Isto levando para um exemplo prático, já viste aquele canal chamado TLC, onde existe um programa precisamente para falar de pessoas com dependências a nível de alimentação, ou não? Eu não vi, mas ouvi falar sobre. Nesse programa, normalmente, são casos que estão sempre associados a depressão, ansiedade de separação, até mesmo fim do namoro, sei lá, porque o pai deixou a casa ou porque a mãe morreu. São sempre está sempre dependente disso. Portanto, claramente vê-se um padrão de vou arranjar conforto na comida, até que chega a um ponto extremo e o físico não é cuidado. Mas, por exemplo, também acontece ou pode acontecer a falta de alimento. Pode acontecer uma pessoa com depressão não ter apetite porque se sentir constantemente enjoada. Isto eu tenho um caso prático. Tive alguém na minha família a passar por isso e deixou de comer e emagreceu bastante. Ficou com outros problemas para além da depressão. Ficou com anorexia, anemia. Isso tudo são problemas associados também à depressão. Portanto, quando falamos em depressão, não é só uma tristeza. É uma tristeza profunda. É uma tristeza... é uma dor. Uma tristeza que se transmite em dor. Não estou aqui a desvalorizar a tristeza normal, né? Mas é algo que se calhar nós não conseguimos controlar tão bem. Eu não sou, pronto, não tenho especialidade nisto, até porque eu nunca tive este processo de depressão, não é? Mas pelos casos que eu já vi perto de mim, é uma dor incontrolável. Quando se torna uma dor incontrolável, torna-se uma espiral. E quando essa espiral
entra na vida de uma pessoa, é difícil sair de lá sem ajuda, sem acompanhamento médico. Sim. Já na ansiedade, o que é que distingue uma ansiedade normal de uma ansiedade crónica? Tens alguma ideia? Não. Então, a ansiedade também é um problema. Não. É assim, a ansiedade normal não é tanto um problema. A ansiedade normal serve como um alerta. Por exemplo, quando temos um exame, quando temos um teste, quando temos, por exemplo, o podcast, sentimos ansiedade. Mas essa ansiedade não é a Assim um tão ponto extrema. extremo, Sim. certo? É, é uma ansiedade que nos leva para uma situação de alerta, que nós temos que trabalhar, que nós temos que fazer as coisas para que corra bem, certo? Sim. Podemos nos sentir um bocadinho cansados depois, depois do pico dessa ansiedade passar, mas uma ansiedade exagerada é uma ansiedade em que, por vezes, tens medo de tudo e mais alguma coisa, não consegues fazer nada e começas a entrar em pânico. Quando entras em pânico, aí sim estamos perante uma ansiedade crónica. Porque, no fundo, entras em pânico porque nem tu próprio consegues saber. Digo eu, por acaso, sei de um caso em que ela não conseguia lidar com a ansiedade. Ela não conseguia lidar com o facto de ter uma prova, ter um ensaio, ter qualquer coisa para fazer que precisava de. Que claramente todos nós passamos um bocadinho pela ansiedade, mas ela não conseguia controlar essa ansiedade a um ponto normal, a um ponto saudável. Então levava a extremos, levava outra vez à espiral, à questão da espiral. É, leva a ataques de pânico leva a choro intenso, e choro intenso leva, no caso dela, a partir uma costela com a tremenda respiração que estava a ter, uh, e no fundo desmaio também. E o E desmaio está muito porquê que o associado a. desmaio acontece quando estamos perante a uma crise de pânico ou ansiedade forte? É uma boa questão. Eu creio que seja porque a ansiedade é tão grande a nível psicológico que nós não conseguimos saber lidar. O nosso cérebro não sabe lidar com com essa frustração, com esse medo, com esse Ok. pânico e acaba por desligar. E ao desligar, a pessoa desmaia. Ok. Eu também tive para então uma situação destas onde a minha amiga literalmente não conseguia mais se controlar e quase chegou a um ponto de desmaiar que pronto, tive que ir ver as funcionárias para ela poder retomar a pressão como deve ser e tomar açúcar, pronto. Uhum. Porque ela estava bastante ansiosa para um teste, ela não conseguia aceder a recursos nenhuns e a professora não estava a entender o lado dela e criou assim uma situação enorme de pânico que gerou uma ansiedade. Sim. Mas lá está, essa questão, nesse caso, foi uma ansiedade que ela não conseguiu controlar. E não gerou só alguma ansiedade, gerou um pico de ansiedade Sim. enorme naquela determinada altura. Quando isso acontece, quando há um pico extremo de ansiedade, então a pessoa entra em colapso. Não só a nível psicológico, mas também físico. Os desmaios são ambos os casos. Uh, Físico e psicológico ao mesmo tempo. Ok.